Atenção para as vagas de emprego disponíveis para essa semana. Uma vaga para casal morar em fazenda. Uma vaga para portador de necessidades especiais. Uma vaga para corretor de imóveis. 5 vagas para vendas. Uma vaga para design gráfico. Uma vaga para encarregado de padaria. 8 vagas de secretária do lar. 2 vagas de costureira. 2 vagas de cozinheira. 4 vagas de secretária. Uma vaga de instrutora de academia. Será que os produtores rurais estão satisfeitos com os valores disponibilizados para safras? Para saber mais, convidamos o presidente do Sindicato Rural de Sinop para falar mais sobre esse assunto. Vamos discutir na entrevista de hoje alternativas, também recursos e custeio para a agricultura. De julho de 2009 a fevereiro deste ano, o Banco do Brasil desembolsou mais de 24 bilhões. Vamos saber dos representantes da classe como são essas cifras e o que significa isso. E para saber mais, nós convidamos para discutir esse assunto no programa de hoje o presidente do Sindicato Rural de Sinop, Antônio Galvão. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, Antônio. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer esses números, esses dados. Quando nós falamos nesses investimentos, descobrimos que maior parte desse valor é na questão do custeio da safra, correto? Pela atual situação da agricultura, você acredita que o agricultor, no momento que ele faz esse investimento, ele pede esse valor ao banco, ele está se referindo a buscar um trabalho melhor, a preocupação do agricultor num trabalho na lavoura, melhorar a sua situação do trabalho, ou é questão com a dívida que já tinha dos últimos anos, com toda essa situação que nós tivemos de 2003 para cá? Há de você fazer um esclarecimento, Alessandro, primeiro. Esses 24 bilhões seria a nível de Brasil. Sim. De repente, o pessoal aqui da nossa região pensa que é a nível de Mato Grosso. Não, não é a nível de Brasil. Aí inclui tudo. Os investimentos, seria aí compras de máquina, ou seja, armazéns e tal. Como também no meio dessa cifra está o Pronaf. Então, por exemplo, para a soja foi destinado menos de 5 bilhões de reais para o Brasil inteiro. O Brasil planta hoje em torno de 22 milhões de hectares, o Mato Grosso planta 6 e pouco. Então, quando analisarmos a cifra destinada a custeio de soja, que seria 4,9 bilhões, faltaria só para a lavoura do Mato Grosso mais de 2 bilhões de reais. Se falando em Mato Grosso, porque aqui tudo é grande na realidade, somos aí o maior produtor hoje de grãos do país, especialmente em soja. Então não são números assim absurdos, porque nós precisaríamos para a nossa lavoura de soja hoje entre 7 bilhões a 8. Isso lembrando que nós estamos falando apenas de um banco. De um banco, no caso, de um banco que destinou para custeio de soja 4,9 bilhões. Então a nível de Mato Grosso nós precisaríamos só para Mato Grosso mais de 7. Então não são cifras absurdas, não são números ainda bem irrisórios pela necessidade que existe o setor. Então você acredita que esses valores não são satisfatórios? De forma e maneira nenhuma ainda, apesar que tem outros agentes financeiros que também estipulam e são os gerenciadores desse dinheiro público, na realidade que é um dinheiro que vem do governo federal justamente para fomentar a atividade. Mas ainda são muito irrisórios na proporção do que o país, o Brasil, precisaria realmente para fomentar a agricultura dele. Você comentava há pouco de alguns valores. O que você acredita que seria eficaz para o estado do Mato Grosso hoje? Na realidade, nós precisaríamos hoje dizer, se o produtor não tivesse um patrimônio dele, uma cifra dele de participar, nós precisaríamos hoje os 7 bilhões para você plantar a lavoura de soja. Só a soja, conforme os números divulgados pela Conab do custo que tem para você produzir esse hectare de soja. Fica em torno aí de R$ 1.200. Então, se tu pegar os 1.200 multiplicar por 6 milhões e pouco de hectare, como foi plantada nesse ano, nós chegaríamos aí 6.200, chegaríamos aí a praticamente 8 bilhões de reais. E isso é para o Brasil inteiro, esses 4,9 bilhões. São números grandes, com certeza absoluta, para um agente financeiro, maiores do que dos anos passados, se percebe um incremento, mas para as nossas regiões, especialmente nós estamos aqui nesse bioma de floresta, infelizmente, Alessandro, esses números não chegam praticamente nada à mão do produtor rural aí por vários entraves. E agora, quando nós falamos na questão local, como que estão os números?
Aí que vem o complicador. Aí a coisa pega, que nem a gente fala aqui. Em relação a números aí que já foram, que o Banco do Brasil já disponibilizou ao produtor rural com 2002, 2003, 2004, esses valores de hoje são irrisórios. São irrisórios, a gente conversando direto, graças a Deus tem uma intimidade muito grande aí com o gerente do Banco do Brasil, da agência 1180, se conversando, mas ele diz que não tem esses dados lá atrás. Aí veio o problema dessa dívida, dessa crise, 2005 com arroz que arrasou a produção nossa aqui, não a produção, mas o produtor na realidade, porque quando a gente fala assim, de repente, não, a agricultura está muito bem, mas o agricultor é que está mal por causa de renda. Aí 2006 veio a soja, aí perderam-se aí mais de 50% do produtor acesso ao crédito. Aí depois veio a questão burocrática do meio ambiente. 2005 com aquela curupira, começou a ter 1001 exigência, e hoje, por exemplo, para você poder chegar ao banco e conseguir, você ter esse acesso ao custeio, algum investimento, você tem que ter a dita LAU, um protocolo de LAU, que seria aí um laudo ambiental único, dizendo que a tua propriedade estaria ambientalmente correta, Alessandro. Com esse protocolo a pessoa conseguia fazer um investimento? Conseguia fazer, você falou a verdade, conseguia, porque agora, pelo que a gente já está sabendo, houve um novo decreto do Ministério do Meio Ambiente, eu não estou bem recordado se é no final de janeiro ou fevereiro, Alessandro, agora exige-se a LAU, o protocolo já não é mais suficiente. Se isso realmente vem a acontecer, dá para se dizer que vai quase que zerar o acesso do produtor rural. E não é por culpa do produtor, porque quem tem um protocolo, porque ele encaminhou a LAU. É por culpa justamente da Secretaria de Meio Ambiente, que não é ágil a expedir esses processos. Nós temos LAU lá, por exemplo, que o produtor encaminhou há 4, 5, 6 anos e não foram expedidos até hoje. Então isso é muito burocrático, não pode, isso vem travar o Mato Grosso, especialmente as nossas regiões. Então, se isso realmente a gente não conseguir derrubar, vamos dizer assim, fazer uma briga em cima disso aí, realmente o Banco do Brasil vai sobrar recursos, como sobra todo ano nesses últimos anos, está sobrando, estão devolvendo, porque não consegue se ter acesso, um tanto por quem ficou inadimplente pela dívida, mas o grande problema hoje é o entrave ambiental.